Dentro da biologia animal, nas últimas aulas, eu trabalhei os protozoários, que são seres, são organismos do reino protoctista. Eu trabalhei a divisão do reino protoctista, protozoários, que foi o filo Sarcomastygóphora, o filo Cilióphora e o filo Apicomplexa. Agora, eu vou trabalhar um outro reino, chamado reino Metazoa, ou reino animal, ou ainda reino Animalia, em latim. São todos animais pluricelulares. E eu comentei no final da nossa última aula que nós precisamos de critérios para organizar esses animais pluricelulares, do mais simples até o mais complexo. É claro que o mais complexo é o ser humano. Então eu vou começar do animal pluricelular mais simples, ordem crescente de complexidade. Eu vou do mais simples até o mais complexo. Então o nome do reino é reino Metazoa, são os metazoários, reino Metazoa. Mas antes de começarmos efetivamente o estudo de cada grupo de animais pluricelulares, é necessário que a gente entenda os critérios utilizados para você organizar os animais quanto à sua complexidade. Reino Metazoa, como é que eu posso chamar também? Reino animal, ou ainda, reino Animalia. Quem são eles, então? São os animais pluricelulares. Animais pluricelulares apresentam mais de uma célula. Você pode também chamar de animais multicelulares. Apresentam mais de uma célula. Qual outra informação importante aqui? Eles são eucariontes, quer dizer, têm células mais complexas, apresentam núcleo organizado e apresentam várias organelas, eucariontes, semelhante aos protozoários, que também eram eucariontes. E são heterótrofos, quer dizer, não realizam fotossíntese, são consumidores, também uma característica semelhante aos protozoários. Eles não realizam fotossíntese. Quanto ao modo de vida, podem ser de vida livre, não causam mal para ninguém, mas tem animal pluricelular que é parasita, que acaba causando uma doença parasitária. Exemplo, os vermes. Os vermes são animais pluricelulares, reino Metazoa, eles são parasitas. Dentro desse reino, chamado Metazoa, existem muitos filos, mais de 30 filos, mais de 30 divisões. Nós vamos trabalhar apenas 9 filos do reino Metazoa. São aqueles 9 com maior número de representantes. Então, dentro desse reino, dentro dos animais pluricelulares, eu vou trabalhar 9 filos. Antes, porém, precisamos entender critérios embriológicos. Que critérios serão necessários para você poder julgar qual que é o filo, qual que será o animal mais simples, qual que é o animal mais complexo. Então, eu vou começar colocando as noções de embriologia. Essas noções de embriologia vão te ajudar a entender os critérios utilizados pela biologia para analisar os animais pluricelulares. Então, vamos chamar de noções de embriologia. São noções, não é a embriologia propriamente dita, não é a embriologia do anfioxo, são noções que são utilizadas, essas noções, para a organização dos animais pluricelulares. Muito bem. Primeira noção de embriologia, eu quero trabalhar com vocês folhetos embrionários. Folhetos embrionários. O que é isso? Folhetos são os primeiros tecidos que você encontra no corpo de um embrião. Os primeiros tecidos que você vai encontrar no animal antes do nascimento, antes da eclosão, quando embrião. Duas possibilidades.
Se um animal for primitivo, ele pode ter 2 folhetos embrionários. Se o animal for mais complexo, ele terá 3 folhetos embrionários. Perceberam? É um critério para você analisar complexidade. Um animal primitivo tem um folheto a menos, que seriam 2 folhetos embrionários. E se o animal for mais complexo, 3 folhetos embrionários. Ah, peraí, mas para que serve folheto embrionário? Folheto embrionário são os tecidos do embrião antes do nascimento, são os tecidos do embrião que vão dar origem aos tecidos adultos do corpo do animal. E esses tecidos adultos se juntam formando órgãos, e esses órgãos juntos formam sistemas, e todos os sistemas formam o organismo. Então, para que nós tenhamos órgãos, nós precisamos ter tecidos organizados, tecidos adultos organizados. E quem dá origem a tecido adulto organizado são os folhetos embrionários. Só relembrando, quais são os tecidos adultos de um animal? Nós temos tecido epitelial, é um tecido adulto animal, então tecido epitelial é formado por folhetos embrionários. Nós temos um outro exemplo de um tecido adulto animal, chamado tecidos conjuntivos. Então, o tecido conjuntivo também é formado por folheto embrionário. Mais um exemplo de tecido adulto animal, tecido muscular. Então, o tecido muscular também é formado por folheto embrionário. Tecido nervoso é outro tecido adulto animal, também formado por folheto embrionário. Então, folhetos embrionários dão origem a tecidos adultos. Tecidos adultos dão origem a órgãos. E órgãos dão origem a sistemas. E sistemas, todos juntos, funcionando, é o nosso corpo, é o nosso organismo. Então, eu quero organizar com vocês número de folhetos embrionários. Animal primitivo tem 2. Animal mais complexo tem 3. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Quanto ao número de folhetos embrionários, se um animal tiver 2 folhetos embrionários, se o animal tiver 2 folhetos embrionários, ó, 2 folhetos embrionários, né? Quais seriam esses 2 folhetos embrionários? A ectoderme e mais um, a endoderme. A endoderme. O animal que apresenta 2 folhetos embrionários, ele é primitivo, baseado nisso, nesse número de folhetos embrionários. Exemplo, quinidário. Depois eu vou colocar o nome de todos esses animais. Olha, quinidários. Exemplo de um quinidário, água-viva. A água-viva, que você encontra na praia, que te queima na praia, é um quinidário. E a água-viva é um animal primitivo, quanto ao número de folhetos embrionários. Porque se você pegar o embrião de uma água-viva é um animal, se você pegar o embrião da água-viva, o embrião tem apenas 2 folhetos embrionários, que é a ectoderme e a endoderme. Então, um exemplo importante, quinidários. Muito bem. Agora, se você pegar um embrião de um animal pluricelular e esse embrião tem 3 folhetos embrionários, então, olha só, o animal tem 3 folhetos embrionários, então ele vai ser mais complexo. Por quê? Porque nós também temos 3 folhetos embrionários. Então, a grande maioria dos animais do planeta apresentam 3 folhetos embrionários. Quem são eles, então? Ó, vamos pegar o primeiro que tem 3 folhetos embrionários. Vai até quem? Quer ver só? Ó, o primeiro animal pluricelular com 3 folhetos embrionários seria Plateumintos, é o primeiro. Plateumintos. A partir de Plateumintos, todos terão, até o último grupo de animais pluricelulares. Então, podemos colocar aqui, ó, até cordados. Plateumintos até cordados. O que significa isso? Que todos os animais pluricelulares, a partir de Plateuminto,
Plateuminto é um verme. Por exemplo, a solitária. A solitária é um verme plateuminto. Então, a solitária seria um exemplo de um animal com 3 folhetos embrionários. Vai até cordados. Exemplo de animal cordado. Nós, seres humanos, nós somos cordados. Então, todos os animais, a partir de plateumintos, terão 3 folhetos embrionários. São mais complexos. O animal que só apresenta 2 folhetos, mais simples, quinidários. E quem tem 3 plateumintos até cordados. E quais são os 3 folhetos embrionários? Nós temos, então, vamos por aqui embaixo, ó, a ectoderme é um dos folhetos embrionários. Mais um, mesoderme. Temos mais um, que é a mesoderme. Perceberam que a mesoderme não existe nos quinidários. Não tem, ó. Os quinidários só tem 2 folhetos, a ectoderme e a endoderme. E nós temos aqui o terceiro, que seria a endoderme. Então, os animais triblásticos são aqueles com 3 folhetos embrionários. O animal diblástico são aqueles com 2 folhetos embrionários. Quais são os 2 folhetos embrionários? Ectoderme e endoderme. Quais são os 3 folhetos embrionários? Ectoderme, olha a novidade aqui que apareceu, mesoderme, que você não encontra nos quinidários, e endoderme. Como é que eu chamo, então, um animal com 2 folhetos embrionários? Quinidários. Tem um nome, você vai chamar de diblástico. Ó, diblástico. Diblástico. E um animal que apresenta 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Você vai chamar de triblástico. Ó, triblástico. Então, qual seria o grupo animal mais complexo? Quem tem 3 folhetos embrionários. Qual que é o mais simples? Quem tem 2 folhetos embrionários. Esse é um critério para você organizar os animais. Animal diblástico, 2 folhetos embrionários. Animal triblástico, 3 folhetos embrionários. Quem apresenta 2? Quinidários. Quem apresenta 3? Plateumintos até cordados. Esse é o primeiro critério. Muito bem. Então, eu vou separar agora aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero recordar com vocês, então, já que eu falei sobre os animais pluricelulares do reino Metazoa, quem são eles? Na ordem crescente de evolução. Olha, quinidário, por exemplo, tem 2 folhetos embrionários. Plateumintos até cordados, tem 3 folhetos embrionários. Então, quem são os animais? Vamos colocar aqui, olha, os animais pluricelulares. Olha, os animais pluricelulares. Olha, vamos começar pelo animal pluricelular mais primitivo. Eu vou numerar. Porífero. Porífero é o animal pluricelular mais primitivo. Exemplo, esponja. Mas dá para usar essa esponja até para tomar banho? Dá. Você pode pegar esse animal no fundo do mar, tira do fundo do mar, ele seca e dá para você usar com esponja para tomar banho mesmo. Né? É porífero, a esponja. Número 2, nós temos agora quinidários. Gente, quinidários. Perceberam uma coisa? Ó, porífero não tem folheto embrionário. Ele não entra na classificação de folheto embrionário. Por que não? Porque eles não têm tecido organizado, que é um assunto que eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Então, porífero nem entrou na classificação dos folhetos embrionários. Não tem, porque ele não tem tecido adulto, não tem tecido adulto organizado, ou, se preferir, não tem um tecido adulto verdadeiro. Qual o primeiro grupo animal que entra na classificação de folhetos embrionários? Quem tem tecido adulto, né, verdadeiro? Quinidários. Então, exemplo, ó, água-viva, medusa, também é a mesma coisa, né? Ó, seria um exemplo de quinidários. Beleza? Número 3, temos agora um outro grupo de animais pluricelulares, plateumintos. Plateumintos. Exemplo de um plateuminto, a solitária.
A tênia é um verme achatado, chamado tênia. Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? A plateuminto, a tênia, é o primeiro grupo animal com 3 folhetos embrionários. Então, a partir dos plateumintos até os cordados, os animais terão 3 folhetos embrionários. Eles serão triblásticos. Quinidário, diblástico, porífero, nem entra na classificação. Lembra por que não? Porque eles não têm tecido organizado. Agora, quinidário tem tecido organizado. Então, já entram na classificação de folhetos. Porém, eles são diblásticos. Plateuminto, triblásticos. Qual seria um outro grupo de animais pluricelulares? Número 4, nemateumintos. Nemateumintos, verme também. Exemplo de um verme nemateuminto, muito conhecido nosso, lombriga. Então, a lombriga é um verme também, só que o corpo desse verme é cilíndrico, é diferente da tênia, que é achatada. A lombriga ela é cilíndrica, nemateuminto. Também tem 3 folhetos embrionários. Qual que é o primeiro com 3 folhetos embrionários? Plateuminto. Então, quem vem depois também apresenta 3 folhetos embrionários. Muito bem. Número 5, temos mais um grupo de animais pluricelulares, anelídeos. Esse nome aqui está em latim, então fica até fácil de você reconhecer um exemplo de um anelídeo. Corpo segmentado em anéis. Por exemplo, minhoca. A minhoca é um anelídeo, apresenta o corpo segmentado em anéis. Se eu perguntar, né, anelídeo é um animal pluricelular diblástico ou triblástico? Triblástico. Por quê? Quem inaugurou essa característica? Plateuminto. Então, os demais animais, a partir de plateumintos, também serão triblásticos. Então, nemateuminto, triblástico. Anelídeo, também triblástico. Até chegar no último grupo, no último filo, chamado cordado. Número 6, nós temos mais um grupo de animais. Moluscos, também está em latim. Molusco significa animal de corpo mole. Quem são eles, então? Exemplo, lesma, gente. A lesma, né, pode ser o caracol, o caramujo, polvo, lula, são animais de corpo mole, são moluscos. Temos ainda mais um grupo de animais pluricelulares. Lembram? Vai até o número 9, né? 7, artrópodos. Artrópodos. Aqui eles apresentam uma característica típica. Todos os artrópodos apresentam pernas articuladas. Tem perninha articulada. Eles andam com perna articulada dentro da água, fora da água. Exemplo, inseto, né? Tem perninha articulada. Então, inseto é um artrópodo. Aracnídeo tem perninha articulada. Então, aracnídeo é um artrópodo. Camarão, lagosta, siri, caranguejo, crustáceos andam dentro da água, mas tem as perninhas articuladas. Então, esse grupo aqui tem como característica mais importante, todos apresentam pernas articuladas. Vamos colocar como exemplo, como artrópodo, inseto. Inseto seria um exemplo, muito conhecido, né? Muito bem sucedido. Existem mais de 800 mil espécies de insetos no planeta e pertence ao grupo dos artrópodos. Voltar à perguntinha. Artrópodo tem quantos folhetos embrionários? 3, triblásticos. Por quê? Porque, olha, quem inaugurou essa característica? Plateuminto. De plateuminto para frente, todos terão 3 folhetos embrionários. Muito bem. Número 8, nós temos o 8º filo, equinodermos. Equinodermos são animais de água salgada. Todos moram na água salgada. Exemplo, mais conhecido, estrela do mar. A estrela do mar é um equinodermo e é um animal triblástico também. Ó, estrela do mar. É comum você encontrar os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, pepino do mar, lírio do mar, é tudo do mar. Os equinodermos são todos de água salgada. Animais pluricelulares também. E o 9º e último filo, o 9º grupo de animais pluricelulares do reino metazoa, do reino animal, é o nosso, que é o 9º grupo, o 9º filo,
chamado cordados. São os cordados. Beleza? Quem seriam os cordados, então? O ser humano, por exemplo, os vertebrados, aqueles que apresentam coluna vertebral. Podemos colocar aqui, como exemplo, né, vertebrados. Todos aqueles que apresentam coluna vertebral. Aqui inclui peixes, tem coluna vertebral, anfíbios, tem coluna vertebral, répteis, aves, mamíferos também apresentam coluna vertebral. Então, aqui o homem está aqui dentro. O homem é um vertebrado. Então, o homem pertence ao grupo dos cordados. Aqui nós temos, então, 9 filos, em ordem crescente de complexidade. Começamos pelo grupo animal mais primitivo, porífero, e chegamos até o grupo mais complexo, cordado, e o homem está aqui. Perceberam que dá para a gente usar um macetinho, que ajuda legal, que vai ser o seguinte: quando um grupo animal inaugurar alguma característica, essa característica será passada para os demais. Quer ver só? Se você pegar número de folhetos embrionários, por exemplo, qual o primeiro grupo animal pluricelular que apresenta 3 folhetos embrionários? Triblástico, plateuminto, usando o macetinho, então. Quem inaugura uma característica passa para os demais. Quem são os animais triblásticos? Plateumintos até cordados. Foi o que eu tinha escrito anteriormente. Plateumintos até cordados. São os animais triblásticos. Quem inaugura, passa a característica para os demais. Quem é diblástico? Quinidário. E quem não entra na classificação de folhetos embrionários? Porífero, né? Porque nem tem tecido adulto verdadeiro. Então, o primeiro que entra, quinidário, 2 folhetos, diblásticos. Quem inaugura 3? Plateuminto. Aí, usando o macetinho. Quem inaugura uma característica passa para os demais. Então, quem é triblástico? De plateumintos até cordados. Eu trabalhei, por enquanto, um critério, né, para a gente analisar os animais, que é o número de folhetos embrionários. Na próxima aula, eu vou trabalhar mais outros critérios, seguindo esse macetinho, essa sequência aqui crescente, né, de complexidade, para que a gente possa analisar, né, por que um grupo é mais simples e outro é mais complexo.